Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Família na Verdade. Eu sou o irmão Fábio Rodrigues Pardinho de Cascavel, no Paraná. Dando sequência ao nosso estudo Causas de Maldição. É muito importante que você assista todos os vídeos aí da série para você entender, porque é uma sequência. Se você não assistir lá desde o começo, você vai pegar o assunto pela metade, você vai tirar a conclusão errada, então você tem que entender, tá? Eu sei que existe um ensino dentro das igrejas, né? Que maldição não existe, que esse negócio aí não é verdade e tal. Sei que tem muitos teólogos falando aí que não, que isso não existe, que Jesus levou toda a maldição. Gente, a Bíblia diz que tem maldição. O que é a maldição? A maldição é a consequência do pecado. É o salário do pecado. Esta é a maldição. Se você disser que não existe maldição, você está dizendo que pecado não tem consequência. Aí eu te pergunto, pecado tem ou não consequência? Tem. Então entenda, essa consequência é a maldição. É o castigo. Maldição quer dizer castigo. Maldição não é o diabo que criou. Maldição foi Deus que criou. Foi Deus que criou o castigo, a correção. Quando seu filho faz algo errado na sua casa, você vai corrigir seu filho. Fez algo errado, lá não devia ter feito. Lá roubou o negócio lá do vizinho. Chegou com o negócio roubado. O vizinho vem na sua porta te cobrar. Entendeu? O que você faz? Você passa a mão, oh, meu nenenzinho, meu filhinho. Você vai corrigir. Mas ensina, filho, não pode fazer isso. Pega isso aqui, vai devolver. Devolve, pede perdão. Entendeu? Você vai corrigir. Você está corrigindo porque você odeia, porque você é do diabo? Não, você está corrigindo porque você é de Deus, porque você quer o teu filho certo. Entende, gente? Eu não sei porque que as pessoas têm dificuldade de entender que pecado tem consequência. Se eu vou lá e roubo 100 reais de uma pessoa, eu cometi um pecado, roubei 100 reais. Esse é um pecado de roubo, é um pecado financeiro, é um pecado de roubo. Eu tenho uma dívida com aquela pessoa. Qual vai ser a maldição por eu ter roubado aquela pessoa? Eu também serei roubado. Eu também serei enganado. Você entende? Eu também vou levar um calote. Entendeu? É importante a gente entender isso. Vamos lá. Palavras ou pragas proferidas por pais e autoridades. É sobre esse assunto que nós vamos falar nesse vídeo. Temos duas situações a serem consideradas. Palavra interditória correspondida com desobediência. Essas foram as palavras ditas interditoriamente por Josué após a destruição de Jericó. Olha o que Josué disse. Também nesse tempo, Josué os esconjurou, dizendo: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu filho primogênito afundará, e com a perda do seu filho mais novo lhe colocará as portas. Josué capítulo 6, versículo 26. Olha o que aconteceu séculos depois. Séculos depois, essa palavra não havia perdido seu vigor. Em seus dias, Hiel, o betelita, edificou Jericó. Jericó é aquela cidade que o povo de Israel, né, deu a volta em volta do muro. Aí eles gritaram e as muralhas caíram. Né? Deus destruiu, Deus mandou eles destruir tudo naquela cidade. Deus condenou aquela cidade à destruição, porque era uma cidade extremamente pecadora, pecaminosa. Ela foi totalmente destruída. Séculos depois, Hiel, o betelita, edificou Jericó, ou seja, esse homem Hiel foi edificar Jericó. E ele tinha 2 filhos. Você lembra que Josué falou aqui, ó? Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar a cidade de Jericó. Com a perda do seu filho primogênito afundará, ou seja, quando ele começar a afundar essa loja, essa cidade, ele vai perder seu filho. E com a perda do seu filho mais novo, lhe colocará as portas. Olha o que diz aqui.
Quando lançou os seus alicerces, morreu-lhe Abirão. Ou seja, quando ele começou a edificar Jericó, seu filho Abirão morreu, seu primogênito. E quando colocou as suas portas, ou seja, quando ele fez as portas, né, a proteção da cidade, né, morreu-lhe Segube, seu filho mais moço, conforme a palavra do Senhor, que ele falara por intermédio de Josué, filho de Num. Essa história está em 1 Reis, capítulo 16, versículo 34. E a profecia de Josué está em capítulo 6, versículo 26 de Josué. Então você vê que ele falou isso aqui muitos anos antes, e essa palavra ficou viva, tá? Ela ficou viva, né? E o cara foi lá fundar a cidade e sofreu uma pena, né? Sofreu a sentença desta palavra, né? Desta condenação, né? Sobre este lugar. Por isso é importante quando você vai comprar uma casa, vai comprar um terreno, você orar sobre o lugar, você saber se aquele lugar ali foi amaldiçoado ou não, você pedir perdão a Deus se você souber que aquele lugar foi amaldiçoado, se você, mesmo que você não saiba, você pedir perdão a Deus, né, que perdoe o sangue derramado daquele lugar. Enfim, é importante a gente fazer essa oração intercessória, redimindo aquele lugar, né? Pragas ou palavras abusivas correspondidas com amargura, né? Isso acontece muito na educação de filhos, né? Meu pai, ele era um homem muito pesado de língua, ele falava muita coisa pesada para minha mãe e para os filhos. Nenhum pai ou líder tem o direito de praguejar ou amaldiçoar filhos ou discípulos. Então, assim, isso aqui fala de liderança, né? Tanto no trabalho, quanto na igreja, quanto na vida familiar, né? Ninguém tem o direito de amaldiçoar ninguém, né? Quando isso ocorre, a vítima desse tipo de abuso só precisa tomar cuidado para não se amargurar. A amargura produz desonra, o que ativa a respectiva profecia maligna na vida da pessoa. A chave é agir com quebrantamento, perdão e até mesmo como Jesus estrategicamente ensinou, mantendo uma postura de oração por essa pessoa. Isso funciona como um escudo que evita que a amargura produza suas raízes. Não havendo amargura, as profecias malignas são anuladas. Nesse caso, quem fica na situação de rebelião em relação a Deus é a pessoa que está abusando da sua posição de poder ou autoridade. Olha só que interessante. Principalmente em relação à família, né? Eu já vi casos assim, tá? A criança tinha um menino, tinha um jeito meio efeminado. Aí o pai ou a mãe vai lá e joga uma praga. Geralmente é o pai, né, cara? Nessas horas, geralmente é o homem que faz essas besteiras. Joga uma palavra de maldição. Fala que nem homem, parece menina. E pã, joga uma palavra, né? Ô, seu viadinho. Meu, cara, pã, gruda isso aqui no cérebro. O pai falando, ele pega aquilo como uma verdade absoluta. Cresce amargurado, o inimigo sabe dessa ferida que ele tem. Foi o inimigo que inspirou o pai dele para falar essa palavra, né? Inspirou, o pai falou inspirado pelo inimigo. O inimigo conhece a pessoa, prepara situações para colocar ele em situação de ser assediado por um outro homem. E daqui a pouco ele está cedendo a esse comportamento, né? E aí você fala, mas por que foi? Foi uma palavra do pai. Uma palavra de maldição. Maldiçoando o filho. Uma vez eu falei com uma moça, ela era bem forte, assim, ela fazia musculação, ela era lutadora e tal. E eu dei um livro para ela ler, que esse livro chama Paredes do Meu Coração. E ele fala sobre você curar a personalidade, como curar, como descobrir os problemas. E eu dei esse livro para ela e ela estava lendo. E eu perguntei para ela, o que você mais gostou do livro? O que te chamou a atenção? Você, me chamou a atenção uma parte lá, que tem uma menina que ela gostava de carrinho. Não lembro bem a história lá. E o que o pai dela falou para ela, ou o tio dela falou para ela, né? Que ela parecia um homem, que ela era um menino, alguma coisa assim, né? E ela falou assim, eu lembrei de quando eu era criança, o meu pai falou isso para mim. Porque eu gostava de brincar de bola com os meninos.
E essa moça, tipo assim, parece que o pai dela queria que ela fosse homem, né? E ela nasceu mulher, né? E ele meio que rejeitou o sexo dela. E ela, para tentar agradar o pai, ela foi desenvolvendo um comportamento masculino. Olha só, gente, como é sério isso. E aí ela, tipo, fazia luta, tudo que ela fazia era relação à força, as coisas que geralmente são os homens que fazem. Entende? Né? Então, é importante a gente entender que uma palavra de maldição que você lança sobre alguém, essa palavra pode sentenciar a vida da pessoa. Se ela não perdoar, se ela não souber lidar com isso, você pode causar um sério problema na vida da pessoa. Eu lembro disso algumas vezes, meu pai brigando com a minha mãe. Eu era criança, mas eu lembro assim vagamente de o pai chamando minha mãe de prostituta, que minha mãe ia rodar bolsinha na Avenida Brasil, que minha mãe ficava defendendo os filhos, e que, tipo, a gente era criança, nem defendia nada, coisa de criança, sei lá, porque meu pai era meio doido. E aí ele falava assim que nós não ia dar nada, que nós ia bater na mãe quando nós crescesse, que nós ia virar tudo vagabundo. Tipo, ele ficava amaldiçoando, cara, amaldiçoando. Sabe? E eu ouvi muito isso, entendeu? Então, assim, eu cresci uma pessoa assim, sem confiança nenhuma. Né? As pessoas viam potencial em mim, eu jogava futebol, né? O pessoal via potencial em mim, falava que eu jogava bem. Mas mesmo que eu sabia, às vezes, que eu jogava bem, mas parece que eu não sabia. Eu tinha uma insegurança dentro de mim, entende? Porque eu nunca tive uma palavra assim de apoio do pai, assim, uma palavra, vai filho, eu acredito em você, eu confio em você, entende? Então, é importante que a gente entenda que uma palavra de maldição lançada pelo nosso pai, ou pela nossa mãe, ou pelo marido, por uma esposa, pode sentenciar a vida da pessoa. A pessoa se amargura, se prende naquela amargura e tal, e carrega aquela dor, aquela amargura pro resto da vida, entendeu? E você foi o culpado disso, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, né? A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Quem a bem utiliza comerá do seu fruto. Certo? Então, Deus nos fez para amar, para abençoar, né? E quando as pessoas erram, elas serão amaldiçoadas pelos seus próprios pecados. A gente não precisa amaldiçoar ninguém, certo? Que o Senhor te abençoe, te dê um dia de paz e um dia de vitória. Aproveita, comenta, compartilhe e dê aquele joinha aí para ajudar o vídeo e se inscreva no canal. Que Deus abençoe sua vida e a sua família. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Até o próximo vídeo.